Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, Brasileirão 2020, nona rodada. E o jogo que fechou essa rodada era o jogo onde poderíamos ter um novo vice-líder, ou consolidar o vice-líder, porque o vice-líder na última rodada era o São Paulo, e poderíamos ter o Vasco da Gama como vice-líder, poderíamos ter o Internacional como primeiro lugar, que se posicionou como primeiro lugar, e dois cariocas em segundo e terceiro lugar. Mas não foi isso que aconteceu. O jogo que fechou a rodada foi Vasco da Gama e Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense está virando um carrasco dos times do Rio de Janeiro. Meteu 3-0 no Flamengo, empatou, eu acho que empatou com o Fluminense e, fechando a rodada, o Atlético Goianiense ganha fora de casa pela primeira vez. Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 2. 2 gols do Kaiser, ex-Vasco da Gama. Olha a lei do ex aí, gente. Galera. Então é desse jogo que eu vou falar agora, eu vou fazer a minha resenha. Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 2. Com isso, o Vasco dá uma caída na tabela, fica no G6, mas eu não sei se o Vasco está em quinto ou sexto lugar. Mas perdeu uma grande oportunidade. Mas é compreensível, meu amigo torcedor vascaíno, que perdeu. Vasco aparentemente parece que vai fazer uma campanha boa. Sim, aparentemente. Todos os times aparentemente sugerem alguma coisa. Aparentemente fulano de tal vai fazer uma campanha boa, aparentemente fulano de tal vai brigar para não cair, mas futebol muda tudo em 2 rodadas. Então você não pode cravar nada. Aquele time vai brigar para cair, aquele time vai brigar pelo título. Não tem como você cravar nada. Agora, uma coisa fica bem definida, meu amigo torcedor do Vasco e do Atlético Goianiense. Neste campeonato brasileiro, indiscutivelmente, se não tiver elenco, vai ficar difícil pensar em ser campeão. Essa é a realidade. E eu acredito muito que o torcedor do Atlético Goianiense sabe que o campeonato do Atlético é brigar para permanecer na Série A. E o campeonato do Vasco, diante do cenário que mudou, que agora tem uma perspectiva maior, o torcedor do Vasco não pode achar, apesar que eu escutei muito vascaíno falando o seguinte: o Corinthians ganhou jogando assim. Bom, o elenco do Corinthians era melhor. Mas o torcedor tem sempre aquela esperança que vai acontecer. O ramonismo, coisa e tal. É legal, mas tem que ter o pé no chão, parceiro. Tem que ter o pé no chão. O Vasco hoje poupou alguns jogadores, porque tem um clássico no final de semana, depois tem um jogo contra o Botafogo de novo pela Copa do Brasil, então teve que poupar. O time dá uma caída, literalmente dá uma caída, porque falta elenco. Então, meu amigo torcedor vascaíno, eu sei que você está triste, mas põe o pé no chão. O time do Vasco melhorou muito, vai ter os altos e baixos. Não tem time nenhum que vai ficar invicto. Por enquanto, o único invicto é o Palmeiras, que uma hora vai cair. Ele não vai ficar invicto. Uma hora, não estou gorando o Palmeiras, mas uma hora vai cair. O campeonato está muito parelho, muita coisa vai acontecer. E não é só o Vasco que perdeu, o arquirrival, o Flamengo também perdeu. Então, o Fluminense empatou, ou seja, os cariocas não conseguiram ganhar do Atlético Goianiense.
Então, eu peço a vocês, meus amigos torcedores de Vasco da Gama, que estão tristes, do Atlético Goianiense, que está feliz, rindo de orelha a orelha com a segunda vitória, que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui na descrição. Vai lá, diz o nome, o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal, aqui embaixo você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Por que o Atlético Goianiense ganhou do Vasco? Simples, o Atlético Goianiense foi melhor. O Atlético Goianiense foi melhor. A torcida do Vasco vai falar o seguinte: ah, Magalhães, mas o Vasco estava muito mexido. Realmente. A zaga não era a titular, o Benítez não estava ali no meio. Eu sei. A zaga comprometeu. O sistema defensivo comprometeu, porque o primeiro gol, o zagueiro deu um certo mole, acho que foi o Miranda, deu um certo mole. Foram 2 gols de cabeça, um em cima do Miranda e o outro acho que em cima do Thales Magno, que o Kaiser fez. Mas no geral a defesa não comprometeu. Sim, teve esses lances que foram cruciais para o jogo. Agora, o Benítez fez muita falta. O Bruno César não é armador. O Benítez realmente fez muita falta. Mas o Vasco também não fez uma grande partida. O Vasco não fez a partida, não jogou algumas outras partidas atrás. O Vasco foi bem aquém. Pô, será que essas 3 ausências fizeram tanta falta assim? Fez o time cair, a dupla de zaga e o Benítez fez o time cair tanto? Porra, então quer dizer que o Bruno César, o Miranda e o outro zagueiro não estão ao nível dos titulares? Acredito que não. Bom, então fica complicado, porque aí falta elenco. Precisa substituir, como é que faz? Ah, mas o Vasco não pode mudar 3, tem que mudar sempre 1 ou 2. Mas toma cartão amarelo, toma aquilo. É por isso que eu estou falando em relação ao campeonato. Tem que ter o pezinho no chão. O campeonato do Vasco vai ser um outro campeonato. Não é o título. Podem me meter o malho, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. O Ramon está fazendo um grande trabalho. Deve ser um dos melhores trabalhos do Campeonato Brasileiro. Pelas peças que ele tem. Então, o Vasco hoje não fez uma grande partida. O Atlético Goianiense ganhou porque fez uma partida melhor. O Atlético Goianiense perdeu muita oportunidade. Muita. O Atlético Goianiense, o primeiro tempo foi um pouco mais parelho. O Vasco tentou um pouquinho mais, mas deu algumas brechas ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense esperou um pouco. A tática do Atlético Goianiense era esperar um pouco o Vasco da Gama. Conseguiu essas brechas, o Atlético Goianiense, mas o último passo estava errando demais. Muitos chutes, porra, sem noção nenhuma. O próprio Kaiser, que fez 2 gols de cabeça, deu alguns chutes completamente, porra, sem a mínima noção, sem a menor, porra, procedimento. Aí você até pega, o Vasco continuou na sua batida. Chuta pouco, mas as poucas vezes que chuta é bem certeiro. O Vasco chutou 9 vezes, 5 em direção ao gol. Sensacional. Só que dessa vez não deu para ganhar. Teve até o empate, que foi anulado, que realmente bateu na mão do Cano. O Cano é um fenômeno, parceiro. Você conta nos dedos quantas vezes ele toca na bola, irmão. Ele tocou num voleio no primeiro tempo. Não me lembro se no primeiro tempo ele tocou mais na bola. Aí no segundo tempo ele tocou de novo, fez o gol. Aí depois no segundo tempo ele fez um lançamento. Não, ele deu mais 2 toques na bola. Depois ele fez um lançamento que o lateral lá isolou a bola. 6. E o do gol que foi anulado. Ele não tocou mais de 10 vezes na bola. O cara é um fenômeno, parceiro. O cara é um fenômeno. O Atlético Paranaense chutou mais, chutou 13 vezes, 7 em direção ao gol. Alguma dessas 13, algumas foram
desproporcionais. Mas o Fernando Miguel, goleiro do Vasco, pegou muito. O Atlético Goianiense também fez umas grandes defesas. Fez no segundo tempo, o Atlético Goianiense fez uma defesa que o Cano chutou, ele pegou, depois que o Pikachu chutou, ele pegou de novo, mas como o goleiro do Vasco também fez boas defesas, o Atlético Goianiense teve mais oportunidades de fazer gol. Se o Atlético Goianiense não ganha, ia ficar amargando esse jogo, porque oportunidade teve. Acabou conseguindo os 2 gols, saiu perdendo, o Cano fez o gol, no momento onde o Atlético Goianiense era muito melhor. O primeiro tempo ficou meio parelho. Segundo tempo, o Vasco diminuiu um pouco o campo que tinha dado para o Atlético Goianiense. O Henrique definitivamente sobe muito pouco de lateral, está mais marcando. O Vasco no primeiro tempo só teve uma jogada que ele trabalhou lá atrás, veio tocando lá atrás, chegou na cara do gol com o Henrique. Fora isso, o Vasco não fez mais nada no primeiro tempo. Ficou tentando alguma coisa, mas sem criação, sem inspiração. O Atlético Goianiense melhor, porque estava encontrando espaço. Mesmo o Henrique não saindo, o Atlético Goianiense conseguia espaço lá com um garoto que era do Corinthians. Deixa eu ver o nome dele aqui. O Janderson, que também erra muito o último passe. Porra, ele erra demais o último passe. Parece que não teve trabalho de base, mas se movimenta bastante. O Vasco fez o gol. Logo na sequência, o Atlético Goianiense empatou com o Cáder de cabeça. O Vasco se deu uma perdida. O Atlético Goianiense já era melhor. No segundo tempo começou melhor, mesmo antes do gol. O Atlético Goianiense já era melhor. O Vasco fez o gol. O Atlético Goianiense empatou e conseguiu virar. Foi justo? Pô, parceiro, foi justo, irmão. Foi justo. Não achei injusto, não. Não achei injusto, não. O Atlético Goianiense fez por merecer. Foi um jogaço? Não. O Vasco não jogou da maneira como vinha jogando. O Atlético Goianiense também não fez um grande jogo, mas fez um jogo melhor que o Vasco. Então, por isso, ganhou. No final, teve o gol anulado. O sistema defensivo do Atlético Goianiense também bate muito cabeça. Teve o gol anulado lá, aí vai do critério do VAR, é a sorte para um, falta de sorte para outro. Nesse caso foi falta de sorte para o Vasco e sorte para o Atlético Goianiense. Teve um jogador no finalzinho expulso de bobeira. Os jogadores estão perdendo muita cabeça. Essa rodada, se eu não estiver enganado, teve muito jogador expulso. Teve muita mão também. Pênalti, botando a mão na bola, e alguns propositalmente. Não nesse jogo do Vasco, nos outros jogos. Mas foi um jogo que encerrou a rodada, onde o Vasco poderia terminar a rodada vice-líder do campeonato. E termina a rodada, sinceramente eu não sei nem em que posição o Vasco termina. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, eu acho que o Vasco termina na... Deixa eu ver. Classificação. Aqui. O Vasco termina em 6º lugar, atrás do Atlético Mineiro. Poderia estar lá na 2ª colocação. Termina com 14 pontos, em 6º lugar, na frente do Santos. Eu acho que pelo saldo de gols, ou por ter um gol a menos. Mas não tá ruim não, cara. Meu amigo torcedor vascaíno. Não tá ruim não. Não tá ruim não. Agora uma coisa fica nítida, tá? Não sendo o time titular, o Vasco cai muito de produção. O Vasco era um time no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ramon mexeu, porque tirou o volante. Meu pai, deixa eu ver aqui o nome da criança. Tirou o Felipe Bastos. Botou o Vinícius. Se eu não estiver enganado. Só que logo na sequência o Andrei sentiu. Então ele perdeu os 2 volantes, que são os pilares desse time do Vasco. Felipe Bastos e o Andrei são os pilares.
já não tinha o Benítez. Aí ele perdeu no segundo tempo aquele trio do meio de campo. O Vasco cai muito de produção. Cai muito. O Benítez ajuda muito. O Benítez é um motorzinho que gira para um lado e para o outro. O André e o Felipe Baixo tem que estar em forma para poder eles trocar e conseguir ajudar defensivamente e ofensivamente. Então, o Vasco cai muito. O Vasco tem uns 11. Tirou os 11, começa a dar uma balançada o Vasco da Gama. Precisa de peças, mas a gente sabe que o Vasco tem um problema financeiro, mas o Vasco não pode abaixar a cabeça. Só não pode se iludir. Só não pode se iludir. Quando tiver um resultado adverso, como foi esse, falar que tá tudo errado, que não presta. Não tem nada errado. É do futebol, parceiro. É do futebol. E alguns, os torcedores de alguns times têm que ter consciência do seu time. Pode viver um momento bom? Pode. Mas tem que ter consciência. Será que vai conseguir manter? Então tem alguns times que todos sabem que não vai conseguir manter uma certa sequência. E eu te digo mais. Eu tenho a minha opinião, tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo. Da parte de cima da tabela, tem pelo menos 2 times que, na minha visão, eu acho que bem antes da metade do campeonato já saiu da parte de cima da tabela. Minha visão. Cada um especula o que quiser. Mas eu não acredito que vai aguentar até a metade da tabela, porque também vai faltar elenco. Essa é a minha visão. Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 2. Vasco perdeu a oportunidade, mas é compreensível que não dá para ficar os mesmos 11, todas as rodadas, com um clássico no final de semana, com o jogo da Copa do Brasil, tem que poupar, aí o elenco faz a diferença. Faltando elenco, fica complicado porque o banco de reserva não tem a qualidade dos titulares. Esse é uma pedrinha que o Vasco vai ter que ir empurrando. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!